Entre as linhas da história de Moçambique há um nome que nunca se apaga. Nome este que não cabe apenas nas paredes de um museu, mas que vive no coração de um povo. Malanga Thana, pintor, poeta, contador de histórias, um homem que com um pincel na mão fez da tela um espelho de alma de um país inteiro. No seu traço dançam cores que gritam, rostos que choram e sorriem ao mesmo tempo. Criaturas que nascem da tradição oral e caminham lado a lado com a dor e a esperança de um povo em luta. Entre o sonho e o pesadelo, Malanga Thana pintou a história que muitos queriam calar e, ao fazer isso, transformou-se num símbolo imortal. Na passarela de hoje, atravessamos a ponte do tempo para contar quem foi esse gigante de arte africana. Quem, como, quando, onde, porquê e para quê, porque entender Malanga Thana é entender a própria alma de Moçambique. E aqui é da memória daquele que o tempo o levou, mas a sua arte vive e inspira até os dias de hoje. Então deixa o like a esse vídeo e se inscreve no canal que a viagem vai começar. Para contar a história dessa figura de hoje é preciso mais do que datas ou títulos. É preciso atravessar a poeira vermelha das estradas de Marraquém, ouvir o batuque que ecoa nas noites de Matelane, sentir o cheiro da tinta misturada ao suor de um jovem que pintava sonhos enquanto o mundo à sua volta ardia em injustiças. É preciso voltar a 1936, quando o sol de Moçambique viu nascer um menino que aprenderia cedo que o silêncio imposto pelo colonialismo podia ser quebrado com cores misturadas numa tela. Um menino que entre a roça e a cidade carregava no olhar tanto a memória dos antepassados quanto a visão de um futuro livre. Precisamos entender como para ele o pincel se tornou a bandeira e a arte se transformou numa trincheira de resistência. Assim, a história de Malanga Thana começa numa pequena aldeia perdida entre o verde das machambas e o vermelho da terra batida. Lá, nasceu então Malanga Thana Valente Nguenha, filho de um lavrador e de uma mulher que trazia consigo o canto das tradições. Ele cresceu cercado de histórias ora contadas à luz da fogueira, histórias de espíritos ancestrais, de guerreiros que nunca se rendiam, de monstros que habitavam as florestas e de um povo que sabia resistir. Ainda menino, conheceu a dureza da vida, onde a escola é um privilégio e o trabalho chegava cedo. Pastoreou o gato, ajudou na machamba, carregou lenha, mas no meio da rotina havia sempre um espaço para sonhar. No chão de terra, rabiscava com um pedaço de carvão as formas que surgiam na sua mente. Figuras que mais tarde se tornariam parte de um universo único. Aos 12 anos, a vida deu-lhe uma nova direção. Foi enviado a Lourenço Marques, atual Maputo, em busca de trabalho. A cidade, dividida pelas fronteiras invisíveis e cruéis do colonialismo, mostrou-lhe dois mundos. O primeiro mundo dos brancos, cheio de privilégios, e o dos negros, marcados por exclusão e vigilância constante. Malanga Thana caminhava entre esses mundos, carregando no olhar a força da história que ouvira na infância. Foi no clube de tênis da Elite Colônia, onde trabalhava como apanhador de bolas, que o destino lhe apresentou novos caminhos. Ali, conheceu Augusto Cabral, pintor e biólogo, que percebeu o talento escondido naquele jovem e lhe ofereceu papel, lápis e incentivo. Mais tarde, conheceu o arquiteto Pancho Quedes, que se tornaria o seu mentor, amigo e porta de entrada para o mundo da arte. Começou assim a jornada que transformaria não apenas a sua vida, mas também a identidade visual de um país inteiro. Lourenço Marques, final dos anos 50. O país respirava sob o peso do regime colonial que vigiava cada passo, cada palavra e cada traço. Mas por entre as ruas e avenidas da cidade surgia um lugar onde a arte se tornaria refúgio, o núcleo de arte. Nesse ambiente, Malanga Thana encontrou um território de liberdade, talvez o único que havia, onde mãos podiam criar sem pedir permissão.
Entre telas e pincéis emprestados, ele pintava figuras que vinham da sua memória e do seu instinto. Rostos dilatados, olhos enormes que pareciam ver para além da realidade, corpos que se entrelaçavam num amaranhado de sonho e dor. Em 59, participou da sua primeira exposição coletiva. 2 anos depois, em 61, chegaria um momento em que mudaria para sempre o seu nome na história, a primeira exposição solo. O catálogo dessa mostra trazia palavras de Pancho Quetz que soavam quase como uma profecia. A sua visão tem estranhos paralelos com a tradição europeia, mas é um surrealismo involuntário, direto e mágico. É dito que o público ficou dividido. Alguns viam nas telas um excesso de cor e uma estranheza perturbadora, enquanto outros percebiam o início de algo grandioso. Para Malangatana, a crítica não importava tanto. O essencial era que as suas histórias ganhavam vozes e espaço para quem nunca teve esse prestígio. Mas não era possível viver em Moçambique e não ser tocado pelo contexto político na altura. A guerra da libertação de Moçambique aproximava-se e os fantasmas do colonialismo já rondavam as suas obras. Monstros com bocas abertas, figuras aprisionadas, olhos aflitos, visivelmente uma metáfora para um país inteiro. Em 1964, o inevitável aconteceu. Malangatana juntou-se a Frelimo com uma forma de ingressar e defender o país que lhe viu nascer. O pintor que já tinha transformado o medo em arte, agora transformaria a sua arte em arma, mas a resposta do regime foi rápida e brutal. Nesse mesmo ano, a polícia política portuguesa o prendeu. Foram 18 meses de uma prisão injusta, não contestada, assim, largado, feito um animal sem dono. Porém, a situação não foi do esperado como esperavam os políticos na altura. Um tempo em que as grades não conseguiram impedir que continuasse a criar. Ao contrário, essa experiência o impulsionou ainda mais. A partir desse episódio, os temas por ele pintados mudaria de visão. Ele pintava o que via de dentro, mercados coloridos, observados entre feros e frios, rostos de liberdade sonhada. A cela era o cárcere do corpo, mas nunca da imaginação. Em outras palavras, esse episódio da vida de Malangatana o proporcionou uma inspiração que mais tarde não só aumentou ainda mais o uso da arte de pintura como arma e desabafo, mas também a passagem para o reconhecimento internacional. Dezoito meses depois, quando as portas da prisão se abriram em 1965, Malangatana não saiu o mesmo. O corpo trazia o peso do confinamento, mas a mente estava ainda mais faminta por liberdade. Era como se cada dia entre aquelas paredes tivesse acumulado histórias que agora precisavam explodir em forma de cor. Pouco depois, começaram a surgir convites que o levariam para além de fronteiras de Moçambique. Primeiro a vizinha Swaziland e depois a Tanzânia. Em 1971, uma das viagens mais marcantes da sua vida, Portugal. Para alguém que era considerado pertencer a um movimento que culminou com a libertação do seu país, chegar em Portugal foi um choque cultural, político e artístico. Ali frequentou escolas, conversou com artistas europeus, conheceu técnicas novas, mas nunca deixou que a sua identidade se perdesse nas modas do velho continente. Enquanto outros pintavam abstrações frias, ele continuava a pintar rostos quentes, olhos imensos, corpos entrelaçados, ou seja, ele pintava a África. Em 1972, uma nova porta se abriu e desta vez para a Nigéria, onde participou do Festival de Artes Negras. Lá, viu de perto o poder de uma arte que dialoga com as raízes, que carrega símbolos, mitos e histórias vivas de um povo. Aquela experiência foi como reencontrar primos distantes, escultores, músicos, poetas, todos falando idiomas diferentes, mas que contavam a mesma história de luta.
enquanto o mundo artístico celebrava, Moçambique queimava nas chamas de guerra pela independência. E ele sabia, não bastava ser aplaudido lá fora, era preciso continuar comprometido com a luta dentro de casa. Assim, mesmo viajando, mesmo expondo em galerias internacionais, Malangatana mantinha em suas telas a denúncia. A opressão, a fome, a violência estavam lá, lado a lado com símbolos de esperança, da união e de renascimento. E quando a independência chegou, em 25 de junho de 1975, Malangatana não apenas celebrou, ele pintou a celebração. Mas sabia que a liberdade política não apagaria todos os fantasmas. Agora começava uma nova missão: curar as feridas deixadas pelo colono. Como ele mesmo dizia, a arte tem que ajudar a curar as feridas de um país. Essa missão o levaria nos anos seguintes a criar murais e projetos culturais e a inspirar jovens artistas, como um gigante que não apenas contava a história, mas ensinava como continuar a escrevê-la, sendo assim apelidado do embaixador das cores da memória nacional. Havia uma necessidade, de facto, de fazer com que a minha pintura espelhasse mais o nosso pensamento comum. E eu usei muitas vezes a minha pintura a falar daquilo que nós pensávamos e sentíamos. E então, mas não no sentido de cartaz, não no sentido de cartaz, no sentido político, plástico ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também acusatório e demonstrativo de que a situação colonial era má. Na década seguinte, 1980, com a Guerra Civil e o final da Guerra Colonial, encontrou Malangatana como um homem que já tinha percorrido caminhos de dor e glória. Agora as viagens já não eram apenas convites, eram missões. O artista torna-se uma ponte entre Moçambique e o mundo, uma ponte feita de pinceladas largas, olhos que tudo viam e cores que falavam sem tradutor. Em cada exposição internacional levava consigo não só quadros, mas histórias. Narrava em conferências e entrevistas a luta pela independência, os mitos do seu povo, a beleza e a dor de uma terra que resistia. Era um contador de histórias que usava a tela como página e o pincel como pena. Nesse período, seu trabalho ganhou novas dimensões. Murais monumentais em prédios públicos, centros culturais, escolas e hospitais ganhavam o seu toque. Cada mural era mais do que uma decoração, era um pedaço de memória coletiva. Em Maputo, um deles cobria quase uma parede inteira, retratando a esperança de um país reconstruído. Mas Malangatana não se limitou à pintura. Muitos não sabem, mas ele também escreveu poesia. Versos que, como suas pinturas, eram densos, cheios de imagens, às vezes oníricos, às vezes brutais. Suas palavras, assim como suas telas, oscilavam entre a denúncia e o sonho. Como ele dizia, pintar é falar, escrever é gritar. Eu faço os dois. Foi nesse período que ele começou a receber o reconhecimento oficial, por exemplo, o prêmio da Unesco pela contribuição à cultura nos anos 1997, título de Artista pela Paz da Unesco em 1997, exposição em capitais como Paris, Washington DC, Lisboa, Joanesburgo e Tóquio, e condecorações do governo moçambicano e de outros países africanos. Cada homenagem parecia reforçar suas convicções. A arte não era para ser guardada em museus de elite, mas para circular, para tocar as mãos e os olhos de todos. Ainda assim, a fama nunca o afastou da sua comunidade. Que humildade! No bairro onde crescera, continuava a visitar amigos, participava de festas populares, ajudava jovens pintores a encontrar o seu caminho. Fundou e apoiou associações culturais, oficinas de arte e programas comunitários, acreditando que se a arte o tinha salvado a vida, poderia salvar outras também. Nos anos 2000, já consagrado, Malangatana ainda pintava com a mesma intensidade quando começou. Era como se cada quadro ele abrisse uma nova janela para o passado e o futuro de Moçambique.
mas o tempo é mestre e implacável. Em 2011, o coração do artista parou de bater. Maputo chorou, Lisboa chorou, o mundo inteiro chorou. As cores, no entanto, não se apagaram. Ao contrário, continuaram vivas nas paredes, livros, nas memórias e nas vozes de quem ainda hoje conta a sua história como nós e você que nos assiste. E quando perguntam quem foi Malangatana, dissemos: foi um homem que fez das cores a sua língua e das talas o seu manifesto. Quando perguntam como ele viveu, dissemos: viveu como se cada dia fosse o último a ter luz, pintando, amando e ensinando. Quando perguntam quando aconteceu a sua história, respondemos: entre o tempo da dor e o tempo da liberdade, no calendário secreto que só os artistas conhecem. Quando perguntam onde, dissemos: nas ruas poeirentas de Matalane, nas salas brancas de Lisboa, nos murais de Maputo, nas galerias do mundo. Quando perguntam por quê, dissemos: porque a arte era o único fôlego que cabia no peito de um homem que não se calava diante da injustiça. E por fim, quando perguntam para quê, digo: para que o povo soubesse que mesmo no escuro ainda existe a cor. Malangatana morreu em 5 de janeiro de 2011, mas o que é a morte para quem espalhou vida por onde passou? Ele não foi apenas um pintor, foi um tradutor de almas, um arqueólogo de memórias, um construtor de pontes invisíveis entre passado e futuro. E talvez seja isso que ele nos deixa como herança, o dever de não deixar o silêncio engolir a beleza, o dever de manter as histórias vivas e o direito de, mesmo em tempos sombrios, acreditar que as cores podem mudar o mundo. Porque, como ele próprio disse uma vez, a arte é a arma mais humana que existe. E a arma de Malangatana continua carregada, não de pólvora, mas de cor, de memória e de esperança.